residencial, um bairro gostoso de morar. Já foi mais seguro, agora nem tanto, mas quem ama o bairro onde mora se mantém nele. É um bairro eclético, tem desde a classe média baixa até as pessoas que têm mais poder econômico, que chamam de ricas. Tem os amigos dos outros bairros que falam assim, vocês são muito bairristas, vocês defendem o Meyer com unhas e dentes, por que vocês fazem isso? Porque a gente gosta. Foi uma opção de vida, de morarmos aqui, na proximidade do Meia. Eu já conhecia, porque já trabalhei com obras aqui no Meia. É um ponto comercial muito forte, assim como é a Tijuca e a Madureira. Casei há 40 anos atrás, comecei a morar no Engenho Novo. Aí surgiu a oportunidade de comprar um apartamento no Meia, onde eu estou há 38 anos. E adotei o Meia de coração. Apesar da minha origem, sou do interior de São Paulo, infância mineira, mas adotando o Rio de Janeiro aí de uma forma muito afetiva. Os pontos fortes é que a gente realmente encontra tudo, então nós gostamos de tudo. A gente está aqui do lado do rio Iacaré, ou Jacaré, que era o rio sinuoso onde os indígenas usavam para chegar no porto de Inhaumá, na Baía de Guanabara, no encontro dos mares, do seio do mar. Então essa herança indígena deixou influências, assim como a história, né, afrodiaspórica também. A gente está no entorno da Serra dos Pretos Forros, então a gente não pode esquecer que os escravizados entre o Engenho de Dentro e o Engenho Novo ocupavam essa região. A gente está na Serra dos Pretos Forros, do lado de Todos os Santos, onde você podia cultuar todos os seus orixás, né? Entre dois engenhos, o Engenho Novo e o Engenho de Dentro, colado com a Abolição, Encantado, que é o ato de estar incorporado pela sua entidade, entre a Água Santa, que desce do morro, que forma a Rua 2 de Fevereiro, dia de Iemanjá. Então a gente tem aqui uma herança cultural, religiosa, né, afrodiaspórica muito forte. Meia, na verdade, ele fez parte geograficamente de uma antiga Sesmaria dos jesuítas, foi concedida no início do século XVIII, a Sesmaria do Engenho Novo, que os jesuítas pediram à coroa, né, para expandir suas lavouras. E com a expulsão dessa ordem religiosa, na segunda metade do século XVIII, essa fazenda foi levada à arrematação. E dois comerciantes, eles arremataram, eles eram sócios e arremataram essa fazenda, que é o Manuel Joaquim da Silva e Castro e o Manuel de Araújo Gomes. A linhagem da família do Manuel Joaquim da Silva e Castro que vai vir aí o famoso nome Meia. Eles eram homens bem influentes aqui no Rio de Janeiro, tanto que o Manuel Joaquim da Silva e Castro ele chegou a ser administrador da Fazenda Real de Santa Cruz, que também foi uma fazenda jesuíta, mas que ao contrário do Engenho Velho, do Engenho Novo de São Cristóvão, foi uma fazenda que ela ficou ainda nas mãos da coroa, né? Esta sociedade foi desfeita 10 anos depois e a propriedade fragmentada. Manuel Joaquim da Silva e Castro ele tem 3 filhas e ele deixa uma propriedade para cada filho. Então o Engenho Novo, onde o Meia, que essa localidade onde a gente está, fazia parte, ficou com a dona Dulce. O Engenho de Dentro, que também era uma propriedade dele, que é um outro bairro aqui do lado, ficou para a dona Tereza. E o Engenho da Serra, que era uma fazenda que ele comprou, que faz fronteira também, apesar de estar do outro lado da serra, está em Jacarepaguá, ele deixou para a filha Joaquina. Dulce se casa com José Paulo Duque Estrada e tem 4 filhos. O casal, Dona Dulce e José Paulo, dão a filha mais velha, a Maria Paula, para casar com o tio. Isso é uma outra estratégia muito comum do Brasil colônia e império, né? Que é o casamento entre as famílias para que esse patrimônio se mantivesse. Jerônima Duque Estrada Meyer se casa com um membro da elite portuguesa. João Miguel Meyer era camarista do Paço Imperial. A história que a gente tem muitas vezes do Meyer ainda é uma história muito elitizada. E o que ficou marcado não foi a Jerônima. Foi o João Miguel Meyer, marido,
posteriormente o filho mais velho desse casal, que é o Augusto Duque Estrada Meyer. O Meyer possui quase 50 mil habitantes, de acordo com o último censo realizado pelo IBGE. Muitos o consideram como a capital do subúrbio. Apesar de grande, o Meyer ele ainda tem convívio social, as pessoas se conhecem, se cumprimentam, se falam, né? Tem uma vida de rua, né? Muito diferente dos bairros mais modernos, né? A gente pode chamar assim, né? Onde são avenidas expressas, sem esquina, onde você pega o carro, entra, para no shopping, consome e volta. É um modo de vida, talvez, a meu ver, mais empobrecedor das relações sociais. Mas há quem entenda que ali se trata de uma região que consiste em 16 bairros. É o Grande Meyer. O Grande Meyer dá nome a diversos bairros que estão periféricos a essa centralidade, né? Então, aqui o Caxambi, o mesmo Encantado, Piedade, ou até esticando para Cascadura e Quintino, são nomes que se relacionam ao Grande Meyer, né? Falar assim, não, a gente mora ali no Meyer, um pouquinho depois do Meyer. Eu muitas vezes falo isso, eu nasci ali depois do Meyer, né? Para eu explicar a Água Santa, ou Encantado, ou a Piedade, né? Apesar de terem sido bairros muito famosos na sua construção. Um desses bairros é o Engenho Novo. Foi ali que morou o escritor Lima Barreto. Em suas crônicas, ele cita o Meyer. É o Meyer o orgulho dos subúrbios e dos suburbanos. Tem confeitarias decentes, botequins frequentados. Tem padarias que fabricam pães, estimados e procurados. Tem 2 cinemas. Nas obras dele, né, ele retrata muito bem o Meyer, né? E não só, o mais legal é que não só o Meyer como um bairro, mas o cotidiano, as pessoas, né, como era e tudo, e dentro da crítica do Lima, né. 13 de maio é o dia do nascimento de Lima Barreto, da assinatura da Lei Áurea e da fundação do Meyer. Com certeza, não é uma coincidência. Meu avô vem trabalhar na oficina de trens do Engenho de Dentro e todos os empregados da Rede Ferroviária Federal se instalaram por aqui, né? Então, além dos imigrantes italianos e portugueses, espanhóis que foram acomodados nessas grandes casas, né, do subúrbio carioca, com terrenos grandes, unidades unifamiliares para famílias grandes da época, né? E justamente essas casas vão estruturar esses bairros, né? Esses terrenos grandes que ainda hoje guardam uma arquitetura muito marcada, né, do subúrbio e dessas grandes casas, né? O Meyer é dividido pela linha férrea. Os moradores carinhosamente chamam lado de cá e lado de lá. Independentemente de qual seja, um deles é a Rua Dias da Cruz e a outra a Arquias Cordeiro. O Meyer é conhecido como coração da Zona Norte. Essa popularidade, eu acredito que tenha sido mais do século XX mesmo, porque a primeira estação aberta não foi no Meyer, né? Foi, na verdade, no Engenho Novo, é próxima daqui. Mas o bairro do Meyer é muito mais populoso que o do Engenho Novo, né? E tem um comércio, você vê que é uma coisa muito centralizada. É muito característico dos bairros suburbanos também, essa divisão feita pela linha do trem. Então sempre tem um lado mais comercial e um lado mais residencial. O Jardim do Meyer simbolizou a chegada de um projeto de Belle Époque, no início do século XX, na região do Grande Meyer, que se propunha ser, né, um meio do caminho entre uma área aristocrática e uma área proletária. A gente tem que lembrar que bem aqui no Jardim do Meyer surge um coreto, em 1916, na onda dos coretos aos moldes das, né, manifestações e organizações de passeios públicos da Belle Époque. Em 1916 a gente tem um coreto aqui sendo urbanizado junto de uma série de edificações históricas que estão surgindo nesse período. Um dos lados é mais conhecido por ter serviços públicos como o Fórum, o Corpo de Bombeiros e o Hospital Salgado Filho.
Essa área também é conhecida por possuir um espaço mais residencial. O comércio não é tão forte, mas está presente. O meu pai, há cerca de 40 anos atrás, começou criando peixe em casa, de forma artesanal, aí depois parou. Aí eu decidi criar o nome da loja, que é Tal Pai Tal Fish, em homenagem a ele. Mas, na verdade, quem toca a loja sou eu, entendeu? Em decorrência dessa herança, de gostar dessa paixão pelos peixes, aí eu resolvi homenageá-lo. Assim como a loja de aquarismo de Marcos, no Meyer há empresas que passam de gerações, ou então que são criadas a partir da união de familiares. É o caso desse pub, que foi inaugurado no início de 2023. Vim morar com os meus pais no Meyer com 1 aninho e meio de idade. Desde então, sou moradora do Meyer, tirando que por 5 anos fui moradora de Marechal, porque casei, tive que mudar, mas voltei. Nosso interesse em abrir um bar na região foi a deficiência de locais para se nesse aspecto de pub e era um perfil de bares da Zona Sul e Zona Oeste do Rio de Janeiro. Mas nem só de gastronomia vive esse lado, pelo contrário, ele também respira cultura. Meu nome é Ivan Costa. Ivan Costa Silva, conhecido como Errante pela galera, justamente pelo trabalho com a livraria, com os livros. Na verdade, antes de ter os livros, eu comecei os livros no chão da saída do metrô da Carioca. Ivan ficava na Carioca só na parte da noite, das 7 às 10. E aí ele comprou uma bicicleta e passou a fazer uma venda itinerante, ou melhor, errante, de livros, sempre percorrendo lugares diferentes. Até que em 2018 conseguiu abrir a própria livraria, a Belle Époque. Eu fui na delegacia, quando eu cheguei aqui, já tinha, sei lá, 30, 40 pessoas aqui. E aí o pessoal tirou tudo que estava, as estantes retorcidas, os livros queimados, tirou tudo, botou para fora. A subprefeitura veio, a Secretaria de Cultura, ajudaram aí, trouxeram a Colurbe, levaram tudo. Quando eu ainda estava com a bicicleta, o pessoal falava, não, mas assim, tu vai abrir no Meyer, sabe? Não procura no centro da cidade, não, Meyer, minha área, meu bairro. E isso eu acho que traz esse sentimento de pertencimento que a gente também briga para fazer acontecer. Meus pais, eles vieram para o Rio de Janeiro na década de 70, talvez, e vieram do Nordeste, começaram a vida na Zona Sul, mas logo se mudaram para cá, para o Meyer. A Carolina é o que se pode chamar de moradora raiz do bairro. Em dezembro de 2022, ela começou o Instagram, a Mina do Meyer. Percebia sempre que faltava algo mais nessa aproximação dos moradores com o Meyer, mas de uma forma orgânica e pelas mídias. Então eu pensei, planejei, tive algumas inspirações e coloquei em prática e deu super certo. A Carolina divulga trabalho de todo o Meyer. Meu nome é Pedro Rajão, sou produtor cultural. Trabalho com projetos voltados à cultura no subúrbio, em espaços públicos e memória negra da cidade. O Leão Etíope do Meyer é um grupo cultural que ocupa a Praça Agripino Greco e o Jardim do Meyer desde 2014, promovendo atividades e oficinas gratuitas. Um bairro com uma história negra muito importante, Lima Barreto, João Nogueira, várias figuras daqui que contam um pouco dessa história. Então, o Leão Etíope tenta fazer essa apropriação estética da estátua.
Meu nome é Jorge Barata, sou presidente da Associação de Moradores do Meia, sou bacharel em Direito, funcionário público. Moro aqui desde os 18 anos de idade, eu estou com 57 anos. Mas antes minha avó morava aqui, então vinha muito do shopping center do Meia, né, jogar bafo-bafo, trocar figurinha. O Auge é o primeiro shopping center do Brasil. O Meia se desenvolveu muito do outro lado, com o Hospital Salgado Filho, Jardim do Meia. O Imperator trouxe o desenvolvimento para esse lado do Meia. O charme era do outro lado. E o Imperator conseguiu trazer mais movimento, trouxe mais dinamismo na economia. Então era o maior cinema da América Latina nos anos 50, foi uma grandes inaugurações, né? Então movimentou e a Dias da Cruz começou a crescer. O Imperator foi inaugurado em 1954. Ele já foi considerado a maior sala de cinema da América Latina, mas fechou as portas em 86 com o surgimento dos grandes shoppings. Ele foi reaberto em 91 como casa de espetáculo. O nome foi mantido. Por ali passaram grandes nomes da música nacional e internacional. Tu é madeira, samba de roda já dei muito nó. Roda de samba sou considerado chinelo novo, brinquei carnaval. Carnaval. Tu é madeira, meu peito é do povo, do samba e da gente. Te dou meu recado de coração quente. Não ligo a tristeza, não furo, eu sou gente. Tu é madeira. Imperator virou mais do que nunca a referência da Zona Norte, do Grande Meia e do bairro Meia. O Imperator foi o boom dos grandes momentos da economia da nossa região, para a diversão, para a cultura e para a movimentação em si. A gente tem muita coisa a mostrar, sim, e coisas muito bacanas para contar sobre história, sobre cultura, sobre tudo. Uma população que gosta de frequentar o bairro, que gosta de viver no Meia e que adota esse bairro com todo carinho. Quem é do Meia não bobeia. Quem é do Meia não bobeia. Como se diz, quem é do Meia não bobeia.